cobrimos, porque senão o quadro seria ainda pior do que já se não houvesse uma série de coisas que o SUS faz por nós todos os dias. Quando tem uma gripe A, todo mundo fica protegido da gripe suína, porque o SUS do Rio de Janeiro teve uma atuação tida como exemplar em vários lugares do mundo. Veio pessoas do Japão para ver como é que nós tratamos da gripe H1N1 aqui no Brasil e vai por aí afora. Então é importante ter essa consciência, ter a consciência de que é um sistema ambicioso, é um desafio muito difícil para qualquer país, e não é diferente para o nosso, que todos nós somos usuários do SUS, que portanto o SUS precisa também de todos nós, precisa que nós possamos compreender o que é a sua complexidade, como é que nós podemos fazer para avançar. Especificamente na cidade do Rio de Janeiro, eu vou passar aqui por alguns pontos do que a gente procurou fazer durante esse período de 3 anos e o que ainda falta por fazer nesse ano de 2012. A primeira coisa importante é um aspecto de gestão, né? Muito se fala no país, o SUS precisa de mais dinheiro, você precisa de mais gestão. Eu estou absolutamente convencido de que precisa dos dois. Essa pergunta é uma maldade. Quando você fala, não, melhor a gestão, que tudo vai se resolver. Graças a Deus não é um cenário mais frequente do Rio de Janeiro, mas é um cenário ainda muito frequente em diversas áreas do país. Quando você não consegue nem botar um computador porque não tem um recurso, fazer gestão hoje em dia, no mundo atual, fica praticamente impossível. Então tem um mínimo de recursos que você tem que ter para poder fazer a máquina andar, para poder ter a oportunidade de gerir a máquina, né? Foi exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós encontramos o Rio de Janeiro no financiamento mínimo definido pela Constituição, que já era de 15%, referendado agora na votação da emenda constitucional 29, mas já era cobrado dos municípios que eles investissem pelo menos 15%. Historicamente era o que o município investia, 15, alguma coisa, 15,0 alguma coisa, ficava ali perto do limite constitucional, o que obviamente não é suficiente nem de perto para lidar com todos os desafios que nós comentamos anteriormente. E, sob o ponto de vista de gestão, uma secretaria completamente desarticulada, completamente desarrumada, quase dando a sensação de que era feito para ser assim, quer dizer, para quem chega dava a sensação de que foi feito para não funcionar, do jeito que ela foi amarrada do ponto de vista administrativo. Então muita coisa precisou ser feita para que a gente pudesse começar a avançar na assistência à saúde no Rio de Janeiro. Nós passamos um bom pedaço do ano de 2009, embora já houvesse um planejamento anterior feito por quem acompanhou e orientou a campanha do prefeito Eduardo Paes. Eu não fiz parte do processo eleitoral, eu só conheci o prefeito Eduardo Paes 2 dias após a eleição, que foi quando ele me convidou a ser secretário, e aí eu pedi para fazer uma revisão do plano. O plano foi muito bem feito, né? A gente se adequou, na verdade, mas algumas considerações e alguns planejamentos mais específicos precisaram ser feitos. Nós passamos um bom pedaço de 2009 planejando o que a gente faria pela cidade, e esse planejamento, que é uma característica do prefeito Eduardo Paes, foi feito com muita precisão. O que nós apresentamos à Câmara de Vereadores em 2009 é quase que literalmente o que está em curso até hoje, né? E a partir desse planejamento, algumas questões na área de gestão a gente procurou avançar. Uma, a questão da desconcentração orçamentária. Hoje todos os grandes hospitais e todas as CAPs, as coordenações de área da Secretaria têm seu próprio orçamento, e aí vocês vão me perguntar, onde é que isso faz diferença para nós, que somos clientes, potenciais clientes? Eu tenho uma sequência de exemplos enormes para dar, não vou consumir o tempo de todos com esses exemplos, mas só para dar uma ideia, em uma unidade hospitalar, a partir do momento que ele passou a ser responsável pela conta telefônica, quer dizer, do orçamento do gestor lá da ponta, só nessa unidade hospitalar houve uma economia de quase R$500 mil em um ano. É meia tomografia, só para dar uma ideia, ou é um mês de programa de saúde da família, só com alguém tomando conta do telefone. Como antes não era ele que pagava a conta, quem pagava a conta estava lá no nível central, estava lá na sede da prefeitura, não estava tomando conta do telefone, então ficava aquilo solto, sem absolutamente nenhum controle, com o dinheiro que é de todos nós.
Um dinheiro que sai dos nossos impostos, da nossa produção, e que deve ser gerenciado da forma mais precisa possível. Esse é um exemplo de N que eu poderia dar. Então, o recurso que ali estava, o mesmo recurso que em 2009 a gente não teve aumento orçamentário em relação a 2008, o orçamento foi preparado ainda pela gestão anterior. Aquele mesmo orçamento em 2009, tratado de forma diferente, gerido de forma diferente, permitiu que já em 2009 todas as contas da Secretaria fossem pagas até dezembro, coisa que não acontecia há muito tempo. Geralmente chegava em setembro, outubro, a Secretaria parava de pagar suas contas, acumulava dívidas para o ano anterior e já vinha carregando dívidas de muitos anos, pelo menos de 5 ou 6 anos. A Secretaria tinha uma série de dívidas a serem pagas. Em 2009 a gente pagou todo mundo, conseguimos honrar todos os nossos compromissos. Tem sempre um residual que fica de despesas de anos anteriores, mas que são consolidados como pagamento, então logo abre o orçamento do ano seguinte, foram todos pagos sem menor problema, mesmo sem aumento orçamentário e sem corte de assistência. Então, na verdade, pela pura gestão do orçamento. Hoje nós chegamos num cenário que a rede cresceu muito, vocês vão ver, né? É a maior expansão da rede municipal da história da cidade, acima de longe, disparado. Então, obviamente que a complexidade logística passa a ser um ponto ainda mais importante do que já era. Nós vamos estar ainda no máximo até o mês de março, mas provavelmente ainda em fevereiro, inaugurando a nossa central de logística, com um novo sistema de distribuição, todo controlado por código de barras, desde a entrada até a chegada nas unidades, permitindo não só melhorar a logística, diminuir os eventuais desvios, mas facilitando o controle dos estoques das próprias unidades, diminuindo assim enormemente a possibilidade de falta de medicamentos, que volta e meia ainda acontece pontualmente na rede. Então, um outro ponto que a gente avançou bastante. A otimização de recursos assistenciais, nós vamos falar muito sobre isso, não vou agora aqui detalhar, mas vocês vão ver como é que o novo desenho da rede, voltado para a atenção primária, que é o eixo ordenador do sistema em todos os lugares que tem os melhores sistemas de saúde do mundo, permite que a gente tenha os recursos assistenciais mais adequados à vida e de forma mais custo-efetiva. Nós implementamos o pregão eletrônico. Imagina uma secretaria desse tamanho, que movimentava, quando nós chegamos, 1,9 bilhão de reais, não tinha pregão eletrônico, era tudo compra presencial. Nós instalamos o programa eletrônico e com isso, não só com isso, como outras medidas também, nós reduzimos muito o índice de compras emergenciais. Nós temos hoje o menor índice da história da Secretaria de Compras Emergenciais, o que obviamente nos favorece em preço. Não foi fácil, todos nós pagamos esse preço. O ano de 2010 foi um ano muito duro, do ponto de vista de abastecimento, porque o mercado, resistindo a essa nova dinâmica, uma dinâmica mais aberta, mais transparente, não entregava os itens. Nós tivemos problemas de abastecimento, não por falta de compra, ou por falta de gente que entregava. Nós não desistimos, nós passamos a punir os fornecedores e no final do ano de 2010, já no início de 2011, a situação se normalizou e novamente os fornecedores voltaram a entregar quase que tudo. Só tem um item que a gente até hoje está com dificuldade, mas que a gente já está praticamente resolvendo. A gente melhorou muito a nossa capacidade de acompanhar os contratos, ainda tem por fazer, não está ainda no cenário ideal, mas o mais significativo deles, que é o Hospital de Acari, que foi, esse sim, privatizado. Esse termo aqui é correto, porque aqui é entregue a uma empresa, então, portanto, o capital público vai para uma empresa do setor privado, então ele passa a ser privatizado, sim, essa gestão aqui, porque é uma empresa com fins lucrativos que faz a gestão do Hospital de Acari, e que logo no início do governo nós tivemos que enfrentar uma CPI, porque aquela empresa não vinha oferecendo os serviços no padrão contratado. Verdade era que a responsabilidade menor era dela, devo dizer, a maior responsabilidade era da própria secretaria, que não fazia os pacientes chegarem lá para poderem ser internados, fazer os exames, etc, etc. Hoje, esse contrato nos dá mais do que está previsto, a empresa acaba nos dando mais do que seria a sua obrigação. Ao meu ver, é o melhor hospital da rede municipal hoje e funciona de maneira bastante adequada. Isso não quer dizer que não tenha problemas.
mas obviamente é um grande avanço. Nós aumentamos muito a nossa capacidade de auditoria de prestador de serviço, e esse é um dos dados que levam a melhora de contrato de gestão. Nós introduzimos o conceito de remuneração por performance. Aí o prefeito Eduardo Paes faz isso em toda a prefeitura, na hora que faz um acordo de resultados com cada um dos secretários, que quando atingem as suas metas, todos os funcionários daquela secretaria, todos os servidores daquela secretaria, que é específico para servidor público, recebem um 14º, em alguns casos até um 15º salário, né, dependendo do desempenho. E no caso da saúde em particular, nas unidades geridas por organizações sociais, neste caso não é privatização, porque o dinheiro não vai para o fundo privado, ele é gerido pela iniciativa privada, mas não gera lucro, o dinheiro não se perde do sistema. Nesse caso também, a gente tem todos os contratos prevendo remuneração por performance, ou seja, aqueles que funcionam melhor são mais bem remunerados, e reconhece a qualidade da performance. E por fim, a questão do faturamento, que é fundamental para que a gente garanta as verbas que vêm do Ministério da Saúde. Até o meio do ano passado nós batemos todos os recordes de faturamento. Ainda assim, para completar essa segunda metade do ano, a gente teve um pequeno aumento do faturamento. Não teve maior, porque infelizmente a partir do meio do ano passado, o sindicato da minha categoria, o Sindicato dos Médicos, deflagrou um movimento de não preenchimento do documento que faz o município ganhar dinheiro. Obviamente que isso foi dado como irregular pelo Ministério Público. A própria Conferência Municipal de Saúde se manifestou contra esse movimento do Sindicato dos Médicos, que hoje inviabiliza a análise do segundo semestre, porque os dados estão absolutamente perdidos, o que, ao meu ver, é uma atitude que não contribuiu em nada à cidade nem aos seus cidadãos. Infelizmente, a minha própria categoria